E aí pessoal, Leon aqui pra gente continuar resolvendo a prova do Concurso Público Nacional Unificado, que eu acertei. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. CNU 2024 ou Enem dos Concursos. Hoje a gente vai resolver a questão 22, que é uma questão de geometria espacial, que talvez você ficou um pouco assustado, mas eu vou facilitar as coisas aí dentro da sua cabeça. Então é o seguinte, eu vou colocar a questão na tela e a gente lê. Questão 22, CNU 2024. Em uma fábrica, há dois tanques. Um no formato de cilindro circular reto, com raio da base medindo Rzão e a altura medindo 2y. E o outro no formato de um cone circular reto, com raio da base medindo 2R e a altura medindo Y, como indicado na figura. Considere que esses três tanques estejam inicialmente vazios e despreze a espessura de suas superfícies. Sabe-se que uma torneira de vazão constante levou 2 horas e 24 minutos para encher completamente o tanque cilíndrico. O tempo necessário e suficiente para que essa mesma torneira, com a mesma vazão, encha completamente o tanque cônico é de. Então, alternativas: 1 hora e 24 minutos, 1 hora e 36 minutos, 1 hora e 54 minutos, 2 horas e 24 minutos, 3 horas e 36 minutos. Beleza, pessoal? Vamos lá, qual que é a ideia aqui por trás? Eu vou trazer um rascunho, como se fosse um rascunho mental, e depois eu vou pontuar algumas coisas. Então imagina o seguinte, pensando numa vazão constante, a mesma vazão, se você tiver um tanque, independente do formato, tá? Lá zoado assim, ó. Sei lá, um troço assim, trem cagado assim. E você tem uma outra coisa que tem a metade da capacidade. Você consegue entender que você vai levar metade do tempo para encher ele, considerando essa mesma torneira com essa vazão, né? Então é isso. Então se esse cara aqui leva 2 horas, né, esse vai levar 1. Essa é a ideia básica dessa questão. Então vamos lá. A gente precisa calcular o volume do cilindro e o volume do cone e simplesmente saber qual que é a relação de um com o outro. Se é um dobro, se é um triplo, se é 2 quartos, sabe essas coisas? Sei lá, 3 sétimos, não importa. A gente precisa descobrir esse número. Só que o problema é que não tem número ali, né? É verdade. Você tem Y e R. E como que a gente faz? Para a gente poder comparar dois números, basta a gente dividir um número pelo outro. Tem vídeo disso aqui no canal, tem um short meu aqui no canal, vou deixar no card aqui, dá uma olhada e vou colocar na descrição também, como comparar dois números, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume do cilindro. E como que calculo o volume de um cilindro? Medida da área da base vezes a medida da altura, certo? Então vamos lá. Volume do cilindro vai ser, qual que é a área da base desse cilindro? Π vezes R ao quadrado. Então isso é a área da base vezes a altura. Vou deixar assim entre parênteses só para a gente separar. E qual que é o volume do cone? O volume do cone, chamar de VCO, vai ser a medida da área da base vezes a altura dividido por 3. A dica que eu tenho para dar para vocês é essas figuras tridimensionais que tem ponta. Então a ideia para calcular o volume geralmente é essa: medida da área da base vezes a altura dividido por 3. Né? Então tem ponta, divide por 3. Então o volume do cone vai ser o quê? Medida da área da base, então π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio da base desse cone é 2Rzão. Então toma cuidado com isso. Então vai ficar 2Rzão, isso aqui ao quadrado, vezes a altura, que ele chamou de Y nesse caso, dividido por 3. Legal? Então, gente, o que a gente vai fazer agora é comparar esses volumes. Eu vou pegar o volume do cone e vou dividir pelo volume do cilindro. Então, bora lá. Então, vou escrever aqui. O volume do cone é esse, né? Vou escrever isso aqui. Então, vai ficar π. Eu já vou elevar esse 2R ao quadrado. Então, vai ficar 4R ao quadrado. Você entendeu isso, né? Se você não entendeu, você tem que revisar aí propriedade de potenciação. Tem vídeo aqui também no canal, vou deixar no card. Dividido por 3, isso tudo dividido por volume do cilindro. Então, vai ficar π Rzão ao quadrado vezes 2Y. Legal. Agora aqui a gente tem o que? Uma divisão de fração. Só toma cuidado porque a fração de cima é isso e a fração de baixo, só para ficar com um formato parecido, eu vou colocar um 1 aqui. Estava invisível, mas ele tá lá, só para a gente poder aplicar o que a gente sabe de divisão de fração, que é o quê? Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Tem aula disso aqui também, vou deixar aqui na descrição e no card, então tá escrito fração do jeito certo. Dá uma conferida lá. Então vamos manter a de cima, então a de cima é isso, né? 4 é π vezes 4R ao quadrado vezes Y dividido por 3 vezes o inverso do de baixo. Por isso que eu coloquei aquele 1 ali. Então vai ficar 1 sobre π Rzão ao quadrado vezes 2y. E agora a gente multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então vai ficar π 4Rzão quadrado y sobre, agora vamos lá, 3 vezes esse 2 aqui, né? 3 vezes 2 vai dar 6.
Então eu vou colocar aqui 6. Pi, Rzão quadrado, Y. Foi todo mundo? Foi. Agora vocês estão vendo que você tem Rzão quadrado, Pi, Y. Então o que sobrou pra gente? 4 sobre 6. Então pronto. Então o volume do cone dividido pelo volume do cilindro é igual a 4 sobre 3. Desculpa, 6, que é a mesma coisa que 2 sobre 3. Então daqui a gente tira que o volume do cone é igual a 2/3 do volume do cilindro, sacou? Então, gente, seguindo aquela ideia que eu falei com vocês inicialmente, se o volume do cone é 2/3 do volume do cilindro, o tempo para encher o cone é 2/3 do tempo para encher o cilindro. Porque essas grandezas, tempo para encher e o volume, elas são diretamente proporcionais. Na verdade, a capacidade, né? Mas não precisa se preocupar tanto com esse detalhe. Então, o tempo do cone vai ser o quê? 2/3 do que ele falou que leva para encher o cilindro, de 2 horas. Eu vou escrever 24 minutos assim, ó, mais 24 minutos. Esse tracinho aqui é de minutos, tá? Esse, ó. 24 minutos. Agora é só a gente fazer essa conta. Então, gente, 2 horas, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 120 minutos? Então, 120 minutos mais 24 minutos. Você pode fazer essa conta, né? Somar e depois dividir por 3 ali, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir isso. Você pode fazer isso aí até de cabeça, né? Então vai ficar... Gente, 2/3 de 120, pensa. 120 dividido por 3, 40. 40 vezes 2, 80 minutos. 2/3 de 24. 24 dividido por 3, 8 vezes 2, 18. Então, 18 minutos. 18 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 20 minutos, esse é 80, mais 18 minutos. Então, isso vai dar 1 hora. E aqui, ó, opa, aqui não é 18 não, aqui é 16. Você parece burro! Foi mal, viajei aqui na maionese. Mais 36 minutos. Então, esse é o tempo que ele vai levar para encher o cone. Essa aqui é a resposta. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra B. B de abóbora. Fechou, galera? Uma coisa que eu esqueci de falar, se você quiser fazer aula comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, sempre esqueço de falar isso. Então dá uma olhada lá, se for de BH pode ser presencial, se não for, pode ser online. Demorou? Se gostou do vídeo, não se esquece de conferir se você tá inscrito aqui no canal, que é importante. Coloca seu like, é de graça, sua mão não vai cair. Fica ligado aí que vai... ativa a notificação pra você ficar sabendo, não ficar dando de trouxa. Tu é um arrombado, rapaz! E fica esperto que depois a gente vai vir com a questão 23, que fala, tô vendo aqui, um domingo, é parecida, né, inclusive, com essa 22. Demorou? Bom, então é isso. Um abraço e até a nossa próxima resolução. Fim de papo nessa porra! Meu Deus! Jesus!